José Antônio, quantos livros já tem do Anônimos? Olha, a série Anônimos Gourmet deve ter mais ou menos, não tenho uma conta exata, mas deve ter uns 20 livros, mais ou menos. Entre os meus livros, não, os meus livros, o total são 20 livros. Da série Anônimos Gourmet, são umas 12, 13, mais ou menos. O total, meus livros já venderam mais de 400 mil exemplares, segundo a editora. É muita coisa, né? É muito livro. Um número expressivo, né? Em qualquer lugar, hoje, seria uma coisa expressiva. Com certeza. Claro que essa visibilidade da televisão é muito determinante, né? Mas eu acho que o aspecto que eu vejo mais é o livro de utilidade, o livro de serviço, né? Que eu vejo, às vezes, por exemplo, um dia eu estava em Rio Grande, num restaurante, no porto de Rio Grande, e daqui a pouco o garçom veio e disse, olha, a nossa cozinheira aí, ela queria, mas ela está envergonhada porque o livro dela está muito sujo, muito marcado e tal, e se que o senhor autografasse. Eu digo, não, me traz o livro aqui. Não, eu vou lá na cozinha. Aí me levantei, fui até a cozinha, e aí ela disse, mas olha aqui, o livro todo pingado de gordura, cheio de anotações, use aqui, é essa aqui e tal, marcado, as anotações de uso do livro. Né? Foi bem utilizado. Foi bem utilizado. E aí eu disse para ela, eu vou lhe propor um negócio. Eu lhe dou a nova edição desse livro, 0 quilômetro, e a senhora me dá esse aqui. E eu fiquei com o livro dela e mandei para ela um livro novo, mandei até mais outros livros junto. E foi uma coisa assim, eu digo, isso é um livro, isso aí é legal de tu sentir que tu ajudasse uma pessoa. Também meus livros de texto e tal, eu vejo que são livros assim que são bem recebidos pelo público, eu fico muito satisfeito por isso. Uhum. Como que tu elabora uma receita, tu cria essa receita? Olha, normalmente é no fogão, né? Não é no fogão que eu vejo, às vezes eu pego uma ideia de uma receita e eu digo, eu vejo uma receita, eu digo, não, essa receita aqui, com a prática, né, a gente vê coisas que funcionam, coisas que não funcionam, aqui eu mexo assim. Dificilmente eu recebo uma receita e não mexo na receita. É muito difícil isso. E sempre que eu não mexo na receita, às vezes eu digo, recentemente eu fiz uma receita que eu não mexi na receita. Digo, não, vou fazer como a pessoa mandou. Claro que eu testo antes a receita, né? Eu sempre testo antes. Então as pessoas perguntam assim, tem uma receita que não dá certo. Eu digo, não, a receita que não dá certo, porque eu acho que eu tenho a obrigação, por respeito ao público, de testar a receita antes, saber o que eu estou falando, né? Então eu sempre testo a receita antes. E às vezes eu vejo, isso aqui podia ter melhorado e tal, mas eu digo, eu vou fazer assim, do jeito que foi que a pessoa bolou a receita. Sempre eu me arrependo. Eu devia ter mexido, eu devia ter feito isso. Tem que ter o teu toque ali. Exatamente, que é justamente o que as pessoas gostam e esperam. E é mesmo pessoas que me mandam receitas às vezes. E eu digo, eu vou fazer a receita da Dona Maria, tal, mas eu vou dar o meu toque, como tudo, porque todo cozinheiro faz isso. Qual é o cozinheiro que não mexe? Não, mas isso aqui eu não gosto, eu vou mexer aqui, vou fazer ali e tal. Né? Sim, claro. Então isso aí é uma coisa normal que tem que acontecer. É o teu diferencial, não tem como também, exatamente, né? Assim, a gente tinha comentado ali das tuas profissões paralelas, né? Então, jornalista, escritor, advogado, como que essas profissões entraram na tua vida e como que tu conseguiu fazer com que elas permanecessem ao longo do tempo, né? Todas em atividade, vamos dizer assim. Eu comecei, tem a ver com a minha trajetória profissional, que eu comecei como a minha primeira atividade profissional. Eu era estudante de arquitetura, né, onde, inclusive, eu fui presidente do diretório acadêmico. Quanto tempo de arquitetura? Estudei 3 anos de arquitetura, mas quando eu comecei, antes da lei que regulamentou a profissão, não era necessário ser bacharel em jornalismo, eu comecei como repórter da Folha da Tarde, da extinta Folha da Tarde. E foi um tempo extraordinário, a minha atividade como jornalista e tal. Depois, em função muito das questões de perseguição, que eu fui muito envolvido na luta contra a ditadura, por questões táticas até, eu fui para o exterior.
E trabalhei como correspondente em Paris e em Roma, né? Foi um trabalho muito bom, muito bacana, com experiência e tal. Na volta, quando eu voltei ao Brasil, depois de algum tempo, depois de alguns anos, por sugestão do meu pai, que era um grande advogado e tinha um belíssimo escritório de advocacia, ele disse, olha, eu acho que é interessante de tu ter um curso superior, porque eu abandonei o curso de arquitetura. Te abandonei para ir para a Europa, eu abandonei o curso de arquitetura. Aí, eu acho interessante tu ter e tal. Eu digo, qual é o curso que eu vou fazer? Porque eu já tinha o registro profissional de jornalismo. Então, eu digo, não vou fazer o curso de jornalismo, né? Não que eu prescindisse do curso, eu subestimasse o curso, mas eu queria um aprofundamento numa outra área. E resolvi fazer o curso de Direito. Aí, num dos intervalos, aquelas coisas da vida de um jornalista, eu me afastei da Folha da Tarde, na época já tinha passado para a Folha da Manhã, me afastei e fiquei assim, o meu pai disse, vem trabalhar comigo aqui. Aí eu comecei a trabalhar no escritório, como estudante de Direito ainda, e aí vinha aquele telefonema, Pinheiro, vem nos quebrar o galho aqui e tal, o secretário de redação está em férias, tirou 10 dias de férias. Eu digo, mas vem cá, eu sou advogado, agora estou trabalhando no escritório de advocacia. Mas aí disse, não, mas peraí um pouquinho, o escritório não funciona de noite, né? Nós queremos que tu feche o jornal de noite aqui para nós. Então eu ia lá e tal, quer dizer, eu nunca perdi esse contato com o jornalismo. E vocês sabem que o jornalismo, eu vou lhe dizer o seguinte, vou fazer um conselho aqui, está dizendo, não se aproxime do jornalismo. O jornalismo é uma doença que você não se livra jamais. Entende? E isso aconteceu comigo. A minha vida inteira foi pontuada até o momento em que eu assumi, eu digo, olha, eu sou jornalista, eu sou advogado, eu sou escritor e eu sou cozinheiro. Entende? Porque eu acredito, para mim, e eu acho que esse é o diferencial do nosso programa, entende? Eu não quero me autoelogiar o trabalho, mas eu quero defender uma coisa substantiva.